Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que vem edificar a nossa fé, transformar a nossa vida, nossa história de vida, que quanto mais tivermos conhecimento, sabedoria e temor no Senhor, o quanto mais poderemos prevalecer e vencer, avançar e no Senhor prosperar. Então, olha só o que lemos lá em Números 15, todas as leis que Deus mandou, mais uma vez, pelas ofertas, enfim, as lembranças que tinha que ter, o castigo pelas transgressões, pelo pecado, enfim. E aqui, número 16, olha só. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Belete, todos da tribo de Rubem. E eles se insurgiram contra Moisés, ou seja, surgiu algo contra Moisés, ou se rebelaram contra Moisés. E com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. E eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês colocam acima da Assembleia do Senhor? Olha só, como a inveja, a soberba, os questionamentos pode realmente uma pessoa a se equivocar na sua própria vida, conduta, enfim, como a própria Miriam e o Arão, quando também se contenderam com Moisés. Miriam ficou realmente leprosa. E aqui esses três, quatro aliás, com um homem, mais de 250 homens, eles se reuniram por causa desse líder. E aí, quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Quer dizer, um homem temente a Senhor, ele se humilhava a Deus. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher, e assim será. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloque neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta. Levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês do que Deus de Israel os tenha separado do resto da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizar o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Olha só. Já não é o suficiente isso? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixe contra ele? Porque como Arão era irmão de Moisés, então começaram a se queixar, começaram a ali achar que tinha um privilégio por ser irmão de Moisés, enfim. Mas o próprio Deus que escolheu. Hoje, no dia de hoje, isso acaba sendo, às vezes, até um pouquinho mais que diferente. Não seja um orgulho, um absurdo falar, mas infelizmente existe muitos lugares que o familiar tem muito mais realmente virtudes, do que qualquer outra pessoa que possa se levantar no meio do lugar, estar sendo pelo próprio Deus exaltada, porque ela vai ser realmente ressachada de todas as formas e maneiras. Então, olha só, mas aqui naquela época, então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos, não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel, com fartura, para nos matarmos de sede nesse deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? E além disso, você não nos levou uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceite as ofertas deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão, cada homem pegará o seu incensário e neles colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário,
acendeu o seu incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quer dizer, começou então ali a falar e infamar mesmo, caluniar de repente, com palavras que aqui não fala, mas começou a incitar contra Moisés e Arão. E a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Olha o que o Senhor disse a Moisés. Mas Moisés e Arão, o coração puro, prostraram-se com o rosto em terra e disse: ó Deus, Deus que a todos dá a vida, ficará tu irado com toda a comunidade quando um só homem pecou? O Senhor disse a Moisés, como o próprio Abraão falou, né, quando o seu Ló, o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma, né? Mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto com o justo? O Senhor jamais fará isso. Ele é fiel, ele sabe realmente separar os seus. E aqui Moisés então disse: mas o Senhor vai destruir toda a comunidade por causa de um só pecador? E assim o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade, olha só, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão e as autoridades de Israel e o seguiram. E ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e as suas crianças pequenas. E disse assim Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e assim eles descerem vivos, olha só, eles descerem vivos ao Seol, que é o inferno, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor, não apenas o Moisés. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, abriu o chão, a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias, com os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Imagine só, no meio do deserto, que é só terra, é só areia naquele deserto, e houve essa questão, essa situação onde se levantaram contra Moisés, contra Arão, porque eram sacerdotes, davam direção ao povo, enfim, houve essa rebelião. E aí então Moisés chamou o Senhor, se humilhou, buscou no Senhor o seu socorro, e Deus disse a ele, deu uma direção, e ele falou claramente: se assim alguém morrer de uma forma totalmente nova, que não morreu de forma natural, então saberão que não foi enviado. Mas se assim então acontecer, assim saberão que o Senhor me enviou. E a terra então abriu, e como se fossem assim, desapareceram do mapa, como diz, né? Do meio da assembleia, desapareceram. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: e a terra vai nos engolir também. Quer dizer, ficaram até com medo. Então veio fogo da paz do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhem as brasas, porque os incensários são santos. Quer dizer, os homens não eram, mas os incensários são sim. E os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial
para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou-se a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: sai do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pega o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque esse é o grande ira da parte do Senhor. E a praga começou. Arão fez o que o Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que já haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou-se a Moisés, entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Olha só o que realmente, que tragédia aconteceu nesse arraial, nesse acampamento, nessa comunidade, porque alguns se rebelaram e levou-se uma comunidade a se perder no meio dessa situação. Os sinais que eles viram por Moisés, tudo que foi feito, realizado, não temeram ao Senhor, não temeram o Deus de Israel. E é o que acontece com muitos hoje, por não obedecerem, não realmente o respeitarem, não fazer conforme Deus ordena, segundo a sua palavra, e acabam se enganando, acabam se iludindo com o mundo a qual está ao seu redor. E nós precisamos então estar muito atentos sobre isso, para não sejamos também consumidos, roubados, saqueados, envergonhados, mas que possamos ter entendimento, revelação do próprio Deus, para irmos além e vivemos o sobrenatural de Deus, para que Ele possa sim nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, para que Ele possa nos surpreender, para que Ele possa nos abençoar e nos consagrar ainda muito mais. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder ouvir a Tua palavra, a Tua voz, meu Pai, falar ao meu coração, e eu creio que vai falar em muitos corações essa mensagem, essa palavra. Ela vai realmente chegar, meu Pai, às pessoas que necessitam, que precisam ouvir a Tua voz, e que Teu poder venha se manifesta de forma muito especial, honrando e os capacitando, Pai, porque eu sei que a Tua presença vai fazer a diferença, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Então nós clamamos, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha operar e realizar uma obra maravilhosa, meu Pai, sobre cada casa, sobre cada família, pelo poder da fé, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha essa experiência com Deus, algo que vai te revelar ao seu coração, a sua alma, e saber que quanto mais tivermos temor no Senhor, na sua palavra, naquilo que nos ordena, nos manda fazer, que nós possamos também entender e colocar em prática sempre, que nada possa nos roubar, nos saquear, nos impedir de chegar ao lugar desejado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima tarde, Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, tenha uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada. Hoje é sexta-feira, teremos aí um final de semana maravilhoso, um sábado, um domingo, para louvarmos e adorarmos o nosso Deus sempre, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.